Então, assim, quanto mais centralizado e um fornecedor ficar, para a obra, esse controle fica muito melhor. Até para entender qual que é a dinâmica que esse fornecedor tem de entrega, de retirada, de eventualmente numa falta, como que ele vai conseguir suprir, como ele conseguir cobrir isso aí, né? Então isso vai bastante em conta no que você me perguntou sobre o planejamento, né? Do escopo do fornecedor. Você entender o quão amplo esse escopo atende aquele empreendimento. Mas obviamente vai chegar em alguma obra que o fornecedor que tem o escopo completo talvez não encaixe naquele custo. Sim. E você acaba tendo que falar, eu vou fazer uma parte com esse e uma parte com esse. Só que isso é entendido por ambos. Ele sabe que vai entregar aqui, o outro sabe que vai começar daqui pra cima, e a obra também entende isso aí. Tá integrado, né? Isso. Quando é feito no começo, pensado, isso não dá problema. No meio do caminho, Já complica. E aí, amigos da construção, eu sou o Renato Caetano, sou host aqui do projeto do Metro Talks, o podcast da Metroform. E hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo aqui, o João Macedo, da Iven. Ele que é engenheiro, já tem mais de 21 anos de experiência na construção civil. Ô, João. Cumprimentar você aqui, agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu fico lisonjeado aqui com você, porque eu sei que você é um cara que tem bastante experiência, né? E vai poder trazer bastante informação, bastante metodologia nova aí da construção, coisas que você já viveu na Iven, que é uma grande construtora, né? obrigado pelo convite, Renato. Vamos ver o que a gente pode contribuir aí, né? Nesse bate-papo. Com certeza. Ô, João, eu acho que o que todo mundo tem interesse, quer saber, como é que o João veio parar na construção civil, como é que a engenharia chegou, te despertou para ir para a construção? Cara, na realidade, eu estava estudando normal, né, na escola regular, né? E aí, por volta, sei lá, da 7ª série, enfim, né? Eu tinha um desejo, assim, de fazer curso técnico, né? Mas não tinha, assim, o alvo de qual curso eu queria fazer, né? Meu irmão acabou fazendo curso técnico em eletrônica, né? Eletrônica não era uma coisa que me despertava nenhum tipo de desejo, né? E um grande amigo meu, né? O Francisco, que é amigo desde que eu nasci, enfim, amigo até hoje, e trabalha na Barbara, enfim. Legal. Ele entrou numa escola técnica, no liceu, né? E ele, assim, bastante amigo, assim, falou, entrei numa escola técnica e tal, no liceu, e eu faço edificações. Eu falei, o que é edificações? Ah, edificações constrói casa, tal, não sei o quê. Eu falei, poxa, acho que eu vou fazer esse negócio aí. Aí eu me veio a ideia de estudar, né? Um colégio bem difícil de entrar, né? E eu acabei entrando no liceu para fazer o curso técnico de edificações, né? Isso no ano de 98, né? E era um colégio que eu estudava o dia inteiro, era período integral, né? E era uma rotina totalmente diferente da que eu vivia, né? De um colégio normal, que era meio período, enfim, você tinha a tarde livre. Meu pai tinha comércio, às vezes eu trabalhava com ele, ajudava ele, enfim, né? Mas para eu viver uma rotina de um colégio que eu ficava o dia inteiro, das 7 da manhã às 6 da tarde, enfim, estudando as matérias vamos falar, do segundo grau, né? E Sim. As matérias do colegial técnico, né? E dentro do curso eu fui gostando muito, né? Desde o primeiro ano fui entendendo o que era aquela rotina, porque tinha uma parte de projeto, tinha uma parte de desenho, tinha o canteiro de obras mesmo, que a gente construía lá uma casa, né? Então você conseguia entender, você quer ser arquiteto ou você quer ser engenheiro, né? Você tinha resistência dos materiais, você já tinha matérias já voltadas para engenharia, você tinha matérias voltadas para arquitetura, então você conseguia entender um pouco desse universo, né? Então,
foram 3 anos que eu fiquei realmente mergulhado, né? Nesse universo aí do curso de edificações, né? Porque você vive 3 anos integral fazendo isso, né? E o quarto ano seria o quarto ano de estágio, né? E aí, no quarto ano eu saí do colégio, assim, tinha que fazer o estágio, né? Acabei fazendo o estágio numa empresa no começo de 2001. No ano de 2001 tava o boom da banda B, da telefonia celular, né? Sim. Então tinha empresas que faziam antenas de celular, que não tinha antena de celular em São Paulo. Então explodiu antena para fazer antena de celular em São Paulo, né? E eu entrei numa empresa que eu precisava aprender a trabalhar, né? Como que era trabalhar, né? Então tinha que fazer um projetinho, tinha que acompanhar a obra da antena de celular, enfim. E como eu tinha o meu tempo, do colégio, o quarto ano ficou 100% pro estágio, eu conseguia viajar. Então, fui fazer antena no litoral de São Paulo inteiro, lá em Caraguá, Ubatuba, em Guarujá, enfim, interior inteiro, Rio de Janeiro, enfim. Aí, chegando um pouco mais no fim do ano de 2001, eu entrei na faculdade, né? E acabei mudando de estágio, fui para uma construtora menor, fazer também obra e projeto em Moema, né? Legal. E aí eu já estava assim, fazendo engenharia, fazendo faculdade, enfim, né? Trabalhando no setor, né? Fiquei quase 3 anos nessa consultora, e eu entrei na Camargo Corrêa, né? Que até foi na época, assim, foi uma troca. Eu ganhava, onde eu trabalhava, quase o triplo, né? Em horas de estágio. E eu fui entrar na Camargo e falei, nossa, mas pelo nome que a construtora tinha na época, pelas obras que faziam, né? E realmente foi uma escolha muito bem acertada, porque tinha realmente obras bem diferenciadas, né? Com um padrão técnico extremamente elevado, com projetistas renomados. Legal. Né? Te permitiu aprender bastante, né? Me permitiu aprender bastante também. Traz um pouco do que era o verdadeiro mercado de alto nível, né? Legal. Entendendo o que era, né? Quando eu me formei na Camargo Corrêa, né? E a Camargo estava numa transição, aí acabar indo para uma obra do Espírito Santo, né? Não estava tão legal com essa ideia, acabou surgindo a Iven, né? No começo de 2008 eu acabei vindo para a Iven, né? Fazendo transição para a Iven. Isso. Legal. E, João, nesse tempo aí de experiência que você tem, quais os principais desafios que você enxerga na gestão de obras residenciais e comerciais também? Porque a sua especialização, vamos falar, é grande porte, né? Obra, assim, vamos dizer, nível AA, né? Quais são os desafios que numa obra dessa que tem que entregar até um nível de qualidade, de assertividade maior que outras obras? Como é que você vê isso? Acho que o primeiro é um bom planejamento, né? Identificar bem as etapas, né? Essa identificação das etapas é realmente auxiliar os suprimentos a fazer boas contratações, né? Dando prazos quantitativos para ela enxergar as empresas que realmente conseguem entregar, né, o produto, né? Sim. Ter uma boa relação com o projeto, né? A obra, saber fazer uma boa análise, uma boa leitura de projeto, estudar o projeto. Porque a compatibilização hoje ela tem que ser em 4 mãos, né? Entre obra e departamento de projetos. Sim. A obra identificando as possíveis interferências ou o que não foi detectado, né, numa etapa preliminar de projeto, né? Devolvendo para o projeto pensar e chegando numa boa conclusão, né? Por fim, também acho que
Hoje, a área de gestão de produtos também é uma área muito importante dentro da empresa, porque Legal. ela que definiu o produto e que fez o cliente se encantar, né? Então, saber ouvir essas áreas, porque no final, o cliente de alto padrão, ele quer receber o que ele comprou, e mais do que isso, ele quer receber um produto muito bem feito e que funcione. E isso só vai funcionar se essas etapas forem seguidas à risca, né? Sim. Se a obra conseguir executar o que foi vendido numa maquete, num stand, num folder, né? Se essas interferências no meio do caminho forem corrigidas por todos os lados, né? E o produto funcionar, né? Não chegar pode... lá no final e entregar o produto da forma como foi vendido, né? E além de tudo o produto funcionar, né? Não ter vazamento, o cara conseguir fazer uma obra que tudo funcione, né? Que a gente chama hoje de funcionalidades, né? Legal. Ô, João, e como é que você trabalha para disseminar a cultura e os valores da Iven hoje dentro dos canteiros de obra? Bom, isso daí é uma rotina que tem que ser aplicada todos os dias, né? Desde a entrada, da portaria, comunicação visual, vestuário, o trato com os fornecedores, né? O trato com a equipe, né? Ver o caderno de padrões, o que foi determinado, né? Porque hoje acho que o desafio mesmo é aculturar as pessoas, né? Sim. Então a gente tem um trabalho forte hoje com os estagiários, com o Futuriven, né? Para que as pessoas tenham orgulho de estar lá, elas entendam que o que elas estão fazendo lá, elas estão vindo numa sequência, porque alguém criou lá atrás, isso está sendo aperfeiçoado dia a dia. E as pessoas vão levar isso para o futuro, para que esse padrão continue, né? Eu até te perguntei isso porque eu acho muito legal. Eu sigo lá o Moraes, sigo a Iven lá nas publicações, e eu vejo que vocês têm uma cadência de treinamento e vocês não estão só preocupados com o engenheiro que está entrando, com o estagiário, mas eu vejo que tem treinamento para outras disciplinas dentro da Iven, né? Você vê uma hora tem um encontro com o mestre, outra hora eu vejo lá foto com o pessoal de carpintaria, né? Então a gente vê que a cultura ela começa a ser enraizada dentro da empresa, né? E você que já está lá há bastante tempo, 17 anos, né? Sim. Eu vejo que você deve ter isso já entranhado em você, né? E como é que você faz para multiplicar isso para os engenheiros que estão chegando, que eu sei que você, como GGO, você está sempre multiplicando isso dentro da Iven, né? Multiplicando profissionais, né? Primeiro que a gente tem que fazer essa rotina valer, né? Então, a gente tem uma rotina forte de apresentação de cursos, né? Então, tem a apresentação da previsão, tem o cash, que também é uma parte também fundamental, um pilar dentro da empresa. Tem as auditorias de qualidade, que são uma tradição dentro da empresa para manter essas rotinas, né? E, querendo ou não, o estagiário ele vai ser o futuro. E quando ele é o cara que vai estar no campo. Então, você tem que fazer o cara ler o padrão, o procedimento operacional, fazer o cara usar o uniforme. Parece que o óbvio tem que ser dito sim todo dia. Sim. Ele entender que todas as placas, os dizeres lá, eles têm uma função. Ele sentar e estudar o projeto, ele entender, porque querendo ou não, ele está lá aprendendo. Então, quando ele vê que está todo mundo fazendo isso, ele vai também entender que ele precisa entrar nesse círculo também. Seguir o exemplo, né? Você já falou um pouquinho aí, mas com a sua experiência, qual que você acha que é o impacto do planejamento e o controle de custo para o sucesso da obra? Ele é um dos pilares, né? O planejamento, ele anda com custo, né? Quando um atropela o outro, um deslize acontece, né? Então, um exemplo simples, se você tem uma obra que tem uma duração de 20 meses, se ele durar 22 meses, já tem um problema financeiro. Sim. Né? Então, o planejamento da obra, ele é no dia a dia. Então, nenhuma etapa pode ser negligenciada. Um exemplo
de vocês, né? Se a obra não se planeja para pedir a bandeja no prazo, tem esse problema que não pode seguir. Então, tem que ser cartesiano nisso aí. Então, a etapa do planejamento, ela não é simplesmente das rotinas que estão no dia, ela tem que nascer lá atrás. Uma contratação de materiais, quantos dias que demora, uma contratação de uma mão de obra, a empresa que entrar, ela conseguir colocar a documentação, está apta para entrar, saber que o funcionário tem uma rotina, tem que fazer uma integração na obra. Não é do dia para a noite que as coisas acontecem, né? Então, esse planejamento, o engenheiro tem que realmente se desdobrar e entender todos esses detalhes que pode ser um problema, pode ser uma pedra no sapato nesse caminho e trazer um grande desgaste, né? E todo desgaste acaba num problema financeiro, né? Com certeza. Toda a contratação que é feita às pressas tem um custo a mais, né? Você não tem tempo para trabalhar melhor, acaba fechando numa necessidade, né? Equipamento que deixa mais para um erro, para um atraso, um elevador que não se monta, fica mais tempo de uma cremalheira, eventualmente uma fachada que demora a descer, um balancinho que demora a montar, fica mais tempo a bandeja, Sim. Tem um tempo a mais que fica. Então, tudo que escorrega no planejamento físico, ele acaba interferindo no controle financeiro da obra também. Com certeza. Eu gostaria de parabenizar você, a Iven, porque tem uma cadência lá que eu acho muito interessante, que eu até acabo levando para outros clientes, né? Que é assim, a gente percebe que o pessoal lá é bem dedicado quando o assunto é a gente fazer aquela reunião de kick-off na obra, para a gente entender qual que vai ser o planejamento futuro, para a gente já, dentro da Metrofarm, a gente encaixar em que momento que entra cada equipamento. Né? E a gente percebe que o engenheiro de obra ele não foge dessa reunião. Ele fala, não, vem aqui, vamos conversar. Passa todo o cronograma de obra para nós. A gente sabe que o cronograma, às vezes, ele tem uma adaptação ali no período, mas pelo menos você sabe em que mês que está ali projetado para entrar tal tipo de equipamento, como que vai ser o faseamento da obra. E isso para nós é muito importante, porque ajuda no planejamento nosso de fazer a manutenção ou fabricar um equipamento que vai para aquela etapa de obra. Então, isso eu acho um negócio muito fantástico lá. Uma outra coisa que é legal também é que as obras sempre são fechadas bem antes delas iniciarem, assim. Então, por exemplo, nunca aconteceu da gente contratar uma bandeja com a bandeja faltando na obra, né? Sempre você está com um tempo para você estudar, para ver se aquela bandeja é o que vai resolver, ou se não a gente vai implementar uma outra solução. Então isso é um negócio muito bacana que eu vejo que acontece nas obras de vocês. Sempre foi assim? A gente preza muito por essa questão do planejamento, né? Eu acho que existe muitas rotinas, né, que ajudam, né, nessa gestão. Então você tem um cronograma de suprimentos que, obviamente, o PDTO está totalmente difundido, né? E está interligado com essas fases. Então, a obra tem prazos para mandar as requisições, porque tem o PDTO, que ele tem que seguir, né? Então, quando ela vai mandando essas requisições no prazo, ela já tem que fazer outras etapas, né? Ela tem o PDP, que ela precisa cravar, que é o plano diretor, né? Ela tem que assinar os contratos a tempo, né? Para ter esse planejamento já no SAP, para quando chegar os materiais e eventualmente chegar as medições, ela poder efetuar. Então já tem uma cadeia estruturada que ajuda o engenheiro nisso. Obviamente, na IVE, a dor, ela vira um aprendizado. Então, tudo que a gente errou no passado, ela entra num processo para... Vai virando uma cartilha, né? Para virar uma cartilha para esse erro não acontecer, né? Então, a gente tenta se cercar por todos os lados para não ter esses imprevistos, né? Legal. E, João, a gente vê que a cultura de segurança na IVE é levado muito a sério, né? Até porque a gente em off conversando aqui, a IVE é uma empresa que tem um nome no mercado. Quantas obras vocês conseguem
fazer por ano. É uma consultora que merece respeito, né? E a gente sabe o quanto que o tempo para você criar respeito e criar uma grande marca, né? E eu vejo que a valorização da segurança dentro da IVE é um pilar que é inegociável, né? Como é que você vê a questão da segurança dentro dos seus projetos? E o que você acha que a segurança, trabalhar com segurança, qual o benefício que traz? Hoje a gente pode dizer que há até uma evolução, né, na mão de obra nesse sentido, né? Então, você percebe que hoje até os funcionários eles sentem faltas de certos equipamentos, né? E não abrem mão disso, né? Então, hoje na Iven, a área de segurança ela é bem forte, né? Ela hoje tem o gerente geral, o Renato Arbulo, e o André Casanova, né? Gerente também que cuidam da área, né? Então tem uma cultura muito forte de documentação, né? Do GDFOR, né? Para os funcionários entrarem com as documentações corretas, e só podem entrar com documentações 100% corretas, com as integrações feitas, né? A gente tem um zelo pelo vestiário, né? Pela área de vivência que o funcionário vai trabalhar para dar uma condição de trabalho boa para ele, né? Para quando ele estiver no meio do canteiro precisar usar um banheiro, ter um banheiro decente, né? Para quando ele no fim do dia ele tem que tomar o banho, a gente tem um projeto toalha, né, que fornece a toalha lá, tem um rateio entre os empreiteiros, ele consegue ter uma toalha limpa, não ter que levar a toalha suja, né, para casa, e não dá tempo de lavar, secar, enfim. O refeitório também, com mesas, com fórmica, com espaço para ele colocar a marmita dele para poder esquentar, para ele poder comer num ambiente bom, né? Com ventilação, com ventilador em tudo, né? E o canteiro que a gente tá sempre olhando para deixar todas as condições, todas as proteções no local, os EPCs, as auditorias de segurança, as auditorias orientativas, os técnicos também estão sempre de olho, né? Visitando as obras, né? Portaria, né? Então, acho que isso daí é um pilar tão forte que é até uma categoria no PDTO, né? Que é auditada, né? E o engenheiro tem que participar de todo o processo. Eu acho que é isso aí, o engenheiro entender que ele precisa participar do processo e ele viver isso, né? Muito bom, legal, bacana. E como é que essa questão de segurança, como é que é disseminada de cima para baixo lá? Bom, primeiro que quando a gente vai fazer o planejamento da obra, né? A gente já chama o SESMIT para verificar vizinhos, se necessita de proteção. A gente tem o PIL, que é o Plano de Início de Obra, onde a gente coloca grua, cremalheira e já faz esse estudo junto com a área de segurança para verificar os posicionamentos, portões, bandejas, eventualmente tem casos especiais que a gente precisa estudar. Então, já no começo da obra, quando a gente vai montar no tapume, no PIL, a gente já senta, no caso eu, o GGO, com o engenheiro da obra, e verifica isso. E depois o diretor também olha, o gerente de curso, planejamento também olha para entender se todos aqueles itens que a gente solicita para fazer uma obra segura já estão contidos lá. Então, vamos dizer, é um envolvimento 360 graus. Vem desde a diretoria, passando para a gerência geral de obra, até o engenheiro, até voltar para a direção de novo. Então, todo mundo está responsável e cuidando pela área de segurança. Todo mundo está responsável e zelando pela área de segurança. Legal, bacana. E, João, conta para nós aí, qual a obra que você executou nesses 21 anos que mais você tirou aprendizado, que é aquela obra que você fala, poxa, essa é a menina dos olhos, que eu não esqueço. Tem alguma aí que você, em especial que você lembre, assim, que realmente faz a diferença para você como profissional? Eu vou falar do Fasano, né? Do Fasano Hotel e Residencial. Legal. Primeiro que quando a obra do Fasano,
ela apareceu que a gente ia fazer um fazano, né? Que a Naiven ia fazer um fazano. O nome já é imponente, né, João? O nome já é imponente, né? E quando isso chegou na minha carteira, né? Eu fiquei bastante empolgado, né? Pra poder fazer. E foi uma obra que começou, aí já veio a pandemia, né? E a gente não tinha muito... Eu vou dizer assim, a gente obra, né? Não tinha... talvez tanta dimensão que ela representasse, né? E realmente foi uma obra que teve muitas visitas, em todas as etapas, e a gente teve que desenvolver muitos itens que a gente não era tão usual, o concreto aparente, que até ganhou um prêmio lá, a fachada de concreto aparente que a gente fez. Ficou bonito mesmo. Do fazano lá, né? A gente precisou muito estudo, muitos ensaios para chegar no resultado. O basalto foi um desafio mesmo de como a gente aplicar a quantidade de basalto, as etapas da obra, a proximidade com a vizinhança, era uma obra assim no meio do Itaim, os quartos, né? Então entender qual que é o padrão que o fazano quer receber, né? Madeira, a própria tecnologia embutida em cada ambiente que a gente ia fazer lá. Então, assim, sempre com bastante visita, a gente tinha que, sabe, tutorial, hoje vai ter uma atividade, mas vai ter visita. Então, então vamos organizar aqui para as visitas entrarem para cá e não parar. Então, a gente teve que pensar muito em todas as etapas que a gente ia fazendo lá. Tinha algum canto especial, aí tinha um tijolinho na fachada também, que a gente teve que procurar uma olaria de fora para imitar um tijolo do fazano. Tivemos que fazer várias amostras. Então, a gente acabou, no começo, tendo que fazer um quarto do fazano em outra obra para ver o modelo do quarto, para dali afinar os projetos e fazer os kits também, que a gente precisava fazer os kits hidráulicos. Então, foi uma obra que... Uma verdadeira indústria, né? É uma obra que do começo ao fim teve desafios, as cozinhas também, mas a gente não estava fazendo uma cozinha qualquer, a gente estava fazendo uma cozinha do restaurante fazano, né? Então a gente teve que realmente debruçar na prancheta e estudar, né? E todo mundo se envolveu, né, para aquele negócio se concretizar bem. Aí 2 AGIs bem diferentes, bem legais também, a AGI do residencial, depois a AGI do hotel, né? Enfim, é uma obra acho que foi bem icônica. Legal, é bom você ter tocado no Fazano, que o Fazano é uma das obras que a gente tem lá na Metroform também como um case para nós de sucesso, né? Você bem sabe, toda a parte de proteção EPC da obra foi contratado com a Metroform, né? E lá o grande diferencial foi a instalação do SLQA, né? Daquele bolsão, e também da piso a piso, né? Que era uma rede especial, né? A obra lá é uma obra que está numa localização bastante crítica, né? Por estar travada por prédios, né? Então a gente teve que fazer uma segurança do trabalho muito mais apurada, né? Não que isso não é feito nas outras obras, mas lá teve um cuidado todo especial, né? Como é que você vê toda essa evolução? Porque realmente é um trabalho em equipe, porque não só a Metroform, mas outras obras, outros fornecedores, concreteiras, enfim... É uma obra que ofereceu complexibilidade que eu acredito que todo mundo que trabalhou ali, de alguma forma, conseguiu sair com uma experiência bem diferente, né? Qual que é a sua opinião? Com certeza. Pegando o caso da Metroform, né? Acho que foi a primeira obra que teve piso a piso na Iven, né? E a gente começou... Primeiro que teve um dificultômetro que começou na pandemia, né? E a gente teve uma questão de homologar a rede, né? Tudo isso. E aí tinha uma questão que você tinha viga em concreto aparente que você não poderia fazer um gancho, furar e prender ela na viga, né? Você tinha que prender na laje e fazer um bolsão, né? Bolsão na viga para poder ir subindo, e gastava um pouco mais de tempo. A gente teve que aprender isso. Então, muita gente foi visitar para aprender, para entender se aquilo era funcional.
se aquilo valia a pena. E depois a gente pegou a piso e transformou em tela para colocar na janela, né? Porque quando fechava, né? Porque a janela do fazenda era maior. Sim. Também foi um outro desafio para chegar nessa solução, né? E por que não falar também de bandeja lá, né? No fazano, que como que você vai colocar bandeja em concreto aparente? Você não pode criar um gancho numa viga de concreto aparente, então tinha que fazer uma bandeja elevada, né? Então, todos esses detalhes, realmente, né? Acho que hoje, para as outras obras que dali surgiram outras obras com o mesmo desafio, já tinha uma solução que já foi estudada, já foi testada, e quem ia fazer na sequência não teve tanta dificuldade nesse sentido. Concreteira também, desenvolvimento de traços para o próprio completo aparente, formas, né, que foram estudadas lá. Então, acho que sim, foi um case bem concreto, completo e relevante, assim, pra gente. Legal, bacana. E pegando o gancho aí, aproveitando, o que você acha que foi o maior diferencial da Metroform para essa obra em relação à Iven lá? Eu acho que a Metroform já tinha um conjunto de soluções, né? Nada foi testado. Então, acho que vocês tinham já um conjunto de soluções, né? A gente tinha um problema, vamos dizer assim, e vocês tinham um conjunto de soluções. Nós fomos adaptando essas soluções que tinham, né? E a gente conseguiu, num rápido espaço de tempo, fazer isso funcionar, né? Eu acho que esse que é o diferencial de vocês, é o catálogo de soluções que vocês apresentam, né? E os profissionais. Tinha já os supervisores que já trabalhavam com a gente, né? Os montadores de vocês, a equipe de vocês era extremamente apta, né? Para trabalhar. E entendendo o período, né? Que foi um período, acho que da história, que só quem viveu vai poder dizer no futuro o que foi fazer uma obra na pandemia, né? Quando Sim. todo mundo estava preocupado com diversas coisas, a gente estava lá trabalhando, né? Tentando fazer subir, e com uma obra bem complexa. Acho que teve envolvimento forte seu aí da diretoria da Metroform, né? Entender a complexidade da obra, entender a necessidade da obra, né? Então, acho que esse aí foi um diferencial. Legal, muito bom. Ô, João, pegando um pouco, falando um pouco da sua experiência acumulada nesses 21 anos, o que você acha que foi um aprendizado que foi o diferencial para você se destacar na sua carreira? Eu acho que foi uma somatória de pessoas que passaram, né? Que foram meus gestores, né? Que eu fui trabalhando e fui agregando e fui buscando conhecimento junto a eles, né? Eu acho que tem muito essa questão na construção civil de você se espelhar muito no seu gestor, né? E no que ele traz. Legal. Também tive, vou dizer assim, a sorte de ter boas escolhas, né? De escolher boas escolas, né? Então, tanto Camargo como a Iven são excelentes escolas, né? Que reúne excelentes profissionais, né? Então, eu acho que vem um pouco daí. Legal. Ô, João, tem algum fato aí que você lembre nessa trajetória sua dentro da Iven, onde a equipe de segurança fez a diferença dentro do canteiro de obra? Olha, eu acho que a equipe de segurança da Iven, ela sempre faz a diferença, né? Eu acho que quando ela vai, por exemplo, fatos assim, parecem corriqueiros, né? Ela vai auxiliar um projeto de locação de grua, numa montagem de grua, né? Às vezes ninguém vê, mas a desmontagem de grua sempre é um transtorno, né? Às vezes precisa interditar uma via, né? Sim. Uma desmontagem de cremalheira, porque quando você monta não tem nada em volta, né? E quando você desmonta tem um prédio, né? Você tem Tá tudo montado, né? Tá tudo montado, tudo concretado, então é uma luta para tirar, né? Então, são esses profissionais que estão lá dedicados e olhando, né, com
com outros olhos e mostrando pra gente, orientando bem a equipe para isso sair bem feito. Então, assim, eles conseguem auxiliar muito a gente em fatos que às vezes a gente não consegue enxergar, né? No dia a dia do canteiro, né? Então, acho que esse é um ponto bastante relevante. Muito bom, legal. E como você enxerga a evolução da engenharia e da gestão de obra daqui para frente? Porque a gente vê toda hora entrando uma tecnologia nova, cada um apresentando uma novidade. A gente sabe até que se você pegar a Europa, Estados Unidos, em termos de construção, eles já estão bem mais avançados com a gente do que a gente em termos de rapidez, né? A China, então, nem se fala. Mas como que você vê da onde você veio e projetando para o futuro, como que você vê a evolução da construção civil no Brasil? Eu entendo que houve uma evolução, né? Hoje você tem o BIM implantado e disseminado aí. Hoje o BIM já é uma verdade, né? O Revit já é uma verdade. Você já vê não só construtoras utilizando, mas também empreiteiros, né? Subempreiteiros utilizando isso como ferramenta de compatibilização de projeto, para ver alguma criticidade, né? Para fazer levantamento, né? Então, hoje isso se tornou, sim, uma realidade dentro dos canteiros, né? Você vê planilhas eletrônicas de FVS, né? Onde você consegue fazer os seus checklists, as suas verificações de serviço, já guardando fotos ou, eventualmente, vídeos, né? Então, você consegue já ter um banco de dados atualizado da obra. Então, lá no fim, você tem já um book de fotos de cada etapa, não fica só à mercê de um papel. Então, se você precisar resgatar alguma coisa, você tem, né? Os projetistas já estão hoje utilizando essas plataformas, né? Então, hoje você consegue ter um projeto com uma compatibilização mais próxima do que vai ser o real, né? Então, hoje, o pessoal de campo já existe que entende isso. Então, você já vê pessoa abrindo projeto no celular, às vezes tem um aplicativo que você consegue abrir um PDF, já consegue checar em tempo real, né? Você consegue fazer uma ficha de controle de concreto já num programa específico para isso, já assinar, já subir numa plataforma e ela ficar à disposição da empresa inteira e você eliminar aquele monte de papel. E não só isso, você transformar isso em dado. Sim. Você saber a perda de concreto, você saber o que você tem que controlar, você eventualmente ter uma reunião, por exemplo, com uma concreteira e você já levar fatos já bem documentados, porque essas plataformas te dão essa possibilidade. Então, hoje essa plataforma veio para melhorar. Até mesmo com vocês, hoje para fazer um projeto de bandeja, de escoramento, de proteção, sai muito mais rápido e a quantificação desse material. Não existe um chutômetro, vamos adaptar aquela peça. Hoje já tem um projeto que consegue achar onde vai cada espaço certo para o seu lugar, né? Então, hoje acho que isso já é uma realidade e a tendência, assim como o AutoCAD foi num princípio, né? E ele foi evoluindo e criaram CADs específicos para elétrica, hidráulica, estrutura, enfim. Eu acho que isso é uma tendência que não para mais. Eu acho que isso só tem a evoluir, né? Legal. Eu vejo aqui, a gente sempre está conversando com os entrevistados e um tema que sempre vem para nós é a dificuldade com mão de obra, né? Nós lá na Metrofarm também temos bastante dificuldade de contratação, tanto é que a gente vem contratando pessoas, às vezes eu tenho que ter um custo com um treinamento pesado, porque eu não consigo pegar um profissional pronto, eu tenho que formar ele, né? E como a gente trabalha com segurança, não é algo que você consegue formar rápido. Às vezes você tem que fazer escolinha com o cara dentro de casa, bancando a pessoa, né? Pegando isso como conceito, você acha que a evolução da construção civil no Brasil está relacionada à falta de mão de obra ou não? Ou você acha que isso vai acontecer, vamos dizer assim, que o pessoal fala muito em automatização de processos na construção civil? Você acha que isso é algo que está evoluindo pelo mercado ou você acha que a mão de obra está muito relacionada às empresas buscar
esse upgrade de construção por conta que em algum momento pode ter um apagão de mão de obra? Eu acho que os dois. Eu acho que primeiro que quando a gente busca uma solução para você conseguir operacionalizar melhor a mão de obra, você acaba reduzindo custos, né? Então, quando você acaba criando um escoramento mais inteligente, que você use menos material, menos peças, né? Menos frete, né? Menos pessoas para descarregar, você acaba otimizando isso no canteiro. Quando você compra produtos já pré-fabricados e vamos falar dos tradicionais, aço, que é corte, dobra e forma, que já é trivial, há 30 anos já isso aconteceu, né? Já é tradicional, mas já existe kits hidráulicos também, que já está há um bom tempo, tem kit polvo, que já vem enfiado, paredes prontas, né? Então, quando isso já vem acontecendo há um bom tempo, né? E está se potencializando hoje por essa demanda de falta de mão de obra, né? Legal. Então, hoje também os projetos são mais nacionalizados, pensando, vamos falar em estrutura, tem menos vigas, né? Para você ter uma laje mais plana e você conseguir ter uma produtividade melhor, né? É pensada numa parede com menos peças de alvenaria também, para você ter menos volume, uma produtividade maior, né? Contrapisos bombeáveis, autoadensáveis, enfim, né? Massas prontas, né? Que com prazo de uso estendido para não evitar sacaria em obra, enfim, né? Silos. Então, tudo isso é pensado para você conseguir reduzir o número de pessoas na mão de obra, né? Para você não ficar tão refém, né? Porque também é complicado quem trabalha com mão de obra terceirizada. Sim. Também conseguir essas pessoas, né? Legal. A gente comentou um pouco antes, mas eu acho que tem um pouco a você contribuir. Como eu disse para você, eu vejo sempre ações da Iven no LinkedIn, às vezes no Instagram. Como é que a Iven faz para reter mão de obra hoje? Porque hoje a mão de obra é o grande gargalo, né? Você que está ali à frente, está atuante junto com a diretoria da Iven e tal, o que você vê aqui? Qual é a evolução dentro da Iven que vem trazendo resultados de retenção de talentos, retenção de mão de obra, principalmente a parte operacional, né? Que é o que mais a gente sofre hoje. Como é que você vê essa evolução e o que a Iven faz para poder reter esse funcionário? Bom, primeiro que eu vejo que a Iven ela tem planos de carreiras bem definidos, né? Então, você pega assim o Futuro Iven, né? Você vê GOs, gerentes que entraram na Iven como estagiários, né? Passaram por todo um processo de obra, viraram engenheiros, eventualmente vira gerente de suprimentos, vira da área de projetos, de coordenação de área de custos, gerente de segurança, gerente de obra, GGO, né? Então, tem-se uma carreira, né, numa empresa sólida que tem bons projetos, né, e preza por uma qualidade. Então, a pessoa, ela não está trabalhando na mesma empresa, ela vai subindo de função e as suas responsabilidades vão crescendo, né? Então, ela vai entendendo que ela precisa entregar cada vez melhor. E na parte de campo também, você vem encarregado, que entra como simples encarregados, ou almoxarife, que entra como auxiliar de almoxarife, vira almoxarife, depois tem a chance de virar administrativo de obras, né? Então, acho que a retenção vem da pessoa que enxerga que a Iven, ela dá essa carreira, essa oportunidade de carreira para ela, né? Então, acho que esse que é o diferencial. Legal, muito bom. E dentro desse processo de retenção também tem um pouco que você comentou aí antes, é que vocês têm todo um respeito com a pessoa, igual eu já visitei alguns canteiros de vocês, você vai lá na onde o pessoal
como é que fala? Onde o pessoal se troca, nos vestiários, você vai lá onde o pessoal faz as refeições, você vê que é tudo muito bem cuidado, é limpo, tem todo um cuidado, né? De você dar o respeito para o ser humano ali dentro, né? E isso faz a diferença, né? Como que você vê esse cuidado dentro da Even? Tem uma pessoa específica que tem bons olhos para isso? Como que funciona essa questão? Porque você vai... Eu já fui nos 2, 3 canteiros, a impressão que eu tenho é que é tudo mais ou menos parecido, e parece ter uma pessoa ali com sensibilidade para cuidar, para que o funcionário ali, desde a parte operacional, passando ali pela engenharia, tudo, eles tenham quase que praticamente o mesmo cuidado, né? Na verdade, a engenharia, né? Ela é doutrinada a fazer isso. Então, o engenheiro ele tem que, junto com a área de segurança, ele tem que planejar o número de assentos, né? E controlar isso de acordo com que o canteiro vai evoluindo. Então, tem-se uma curva, né? Para ele poder deixar o refeitório apto para o número de pessoas que vai, número de torneiras para a pessoa poder lavar a sua marmita, enfim, o número de aquecedores, né? De estufas para ele colocar a marmita, né? Uma série de dizeres, tipo, não pode marmita plástica, tal. Então, isso é um pouco enraizado. As pessoas, elas participam da auditoria de segurança, que a auditoria de segurança, ela também é uma forma da pessoa estudar. Ela tem que estudar para fazer. Sim. Um dimensionamento de canteiro, quantas bacias, qual é a metragem de uma calha sanitária, espaçamento de torneiras, né? E isso tudo tá no nosso checklist. Então, desde o estagiário engenheiro, ele tem que estudar isso. Então, ele precisa montar isso e dar essas condições. Então, a mesa é adesivada, tem um padrão de adesivo, né? Tem um padrão de placas que são colocadas, de dizeres que são colocados, né? Tem um padrão de área de vivência que ele precisa entregar, e ele precisa estar sempre constantemente verificando. E, obviamente, tem um momento que ele precisa mudar isso aí, e aí, quando ele mudar isso, ele precisa manter o mesmo padrão. Então, tá no lugar da obra, precisa construir, fazer alguma coisa ali, ele precisa mudar para outro lugar, ele precisa entregar o mesmo padrão. E isso é verificado com frequência, isso é rotina. Muito legal, muito bom. E, João, eu tenho a oportunidade de falar com grandes construtores, com arquitetos, né? Até o pessoal que faz a parte de desenvolvimento de projeto estrutural mesmo, né? E uma tendência de projetos que a gente vem percebendo na Metroform é assim, obras de alto padrão, o pessoal fazendo aquele que a gente chama de pavimento corrido, né? E ele já faz um conceito que a pessoa pode, de tempos em tempos, fazer uma reforma dentro do apartamento e mudar a disposição do apartamento para poder, vamos dizer assim, às vezes a pessoa enjoou de ver uma paisagem, quer mudar para outra, quer dizer, a gente vê que tem essa facilidade. E aí, eu visitei uma feira aqui em São Paulo e lá fora também de construção a seco, e a gente percebe que tem um intercâmbio entre estrutura, em alguns lugares de concreto, outras metálicas, fazendo já uma formação junto com drywall, que a gente fala que é construção a seco e tal, justamente para dar essa facilidade, primeiro, de fazer rápido a construção e de também você poder modificar ali a disposição do seu apartamento. A Even já entrou nesse processo, tem algum estudo nesse sentido? Vocês têm aplicado drywall nas obras? Porque o drywall lá atrás tinha um conceito meio errado, que as pessoas, o drywall é fraco e não sei o quê. E hoje a gente já vê que o drywall na verdade, não só o drywall, mas outras tecnologias de construção a seco, elas são muito bem-vindas, primeiro, porque dá agilidade em executar. Segundo, dá um excelente acabamento. E a parte termoacústica também, muitas vezes é melhor até do que a alvenaria, né? Como é que você vê essa novidade hoje no mercado? Tem alguma tendência dessa dentro da Even ou não? Como é que você vê? Drywall já não é algo assim novo, né? Já é algo que já se usa há um bom tempo, né? A gente usa muito drywall nos shafts, né? Principalmente hoje que por uma questão de manutenção também, né? A gente já faz o shaft já com kit pronto, né?
Em algumas obras a gente utiliza irreversíveis, né? Então a gente cria um ambiente que a sala pode ser ampliada ou não e deixa isso aí com uma opção para o cliente com reversível, né? Para ele, no futuro, ele ampliar a sala, se houver uma necessidade, enfim, né? Em sancas e forros, né? A gente costuma mais usar, né, nesses sentidos, né? Áreas comuns, a gente costuma usar algumas coisas de decoração, né? Alguns ambientes, né? A gente usa mais nesse sentido. Legal. E como é que você vê essas tecnologias para o futuro? Você acha que, nesse caso, vai haver alguma transformação na construção civil no Brasil, que a gente vai ter um pouco mais de, como é que fala? Composição, não só da parte de concreto, de alvenaria, mas também outros tipos de soluções para integrar dentro da obra, para facilitar, para agilizar a rapidez na construção? Como que você vê isso? Eu acho que é uma tendência, mas eu acredito que ela vai ter uma velocidade de acordo com o mercado e com a mão de obra, né? Então você vê hoje que já começa a usar um pouco mais de fachada ventilada, coisa que não era utilizada, né? Você vê hoje que já existe um conceito de entregar áreas onde tem mini mercado, onde tem máquina de gelo, onde tem equipamentos para autoconsumo, né? Que a obra está pensando nisso. Você vê que tem espaço para locker, para entregas, né? Então, eu acho que a construção ela vai muito do que é vendido, né? Do que o mercado tá se propondo a comprar, né? Legal. Então, acho que essas tecnologias, elas vêm de encontro com a necessidade que o projeto traz, né? Eu acho que fazer por implantar para dizer, eu tenho algo moderno, acho que de primeira não encaixa. Legal. Tá? Mas eu acho que é uma tendência que pode acontecer, acho que em determinados projetos, né? Em outros com mais lentidão. Legal, bacana. E como é que a Iven trabalha a gestão dos fornecedores? Porque você acredita que para cada obra existe uma estratégia diferente com fornecedores diferentes? Você que viveu, já está mais de 21 anos aí no mercado, já participou de várias obras emblemáticas. Como que você vê o papel do fornecedor na conclusão de uma obra, em você estar cumprindo um cronograma e em ser uma obra de sucesso? Você acha que é estratégico o papel do fornecedor? Completamente. Acho que é o pilar do negócio, é fundamental, né? O parceiro, né? O fornecedor parceiro, quando entra com você, ele tem que entrar comprado com o negócio, né? Nos dias bons e nos dias maus, né? Isso. Sabendo que vai ter mais dias ruins, né? Mas, enfim, a gente tem uma... como posso dizer? Talvez não seja o termo técnico, mas é uma obrigação de fazer o empreiteiro sobreviver junto com você até o final. Até porque se ele afundar, você vai afundar junto. Sim. Né? Então você tem que, desde o começo, estar bem alinhado com ele, dividindo os problemas, dividindo as metas, as modificações, entendendo as necessidades dele, apoiando ele na hora que ele necessita, né? Entendendo que ele precisa receber no prazo, fazer as medições dele corretamente. Ele precisa entender também, falar, olha, cara, para você chegar lá, para você ter essa medição, você precisa correr e me ajudar também nisso, né? Então, você entra casado com o cara, você entra de braço dado, né? Se você afogar, você tem que nadar junto com ele até ele puxar um pouco o fôlego. Aí quando ele recuperar, vai chegar uma hora que ele vai te puxar também, né? Eu acho que mas é fundamental.
Obviamente não dá para colocar todos os melhores fornecedores em todas as obras, né? E então, às vezes uma obra vai um fornecedor relativamente não tão forte quanto o outro, né? E você tem que ter um comportamento também semelhante para poder levar sua obra a uma conclusão com sucesso. Legal, muito bom. E uma coisa que eu tenho dúvida, assim, que é importante perguntar para um profissional com experiência igual você, é o seguinte. Quando um fornecedor tem um portfólio que dá complemento de uma estágio da obra para outro, você acha estratégico contratar esse fornecedor, ou para você tanto faz você ter vários fornecedores picados dentro da obra? Você acha que um fornecedor que tem um portfólio mais completo te ajuda, ou isso você acha que não influencia, que isso vai mais da capacidade de planejamento do gestor da obra? Quando você tem muitos fornecedores picados, obviamente que isso aí dificulta um pouco mais o planejamento, né? Na verdade, nem o planejamento, além do planejamento, o controle, né? Sim. Que isso acaba ficando na gestão da obra, né? E às vezes vai escapar. Então, assim, quanto mais centralizado e um fornecedor ficar, para a obra, esse controle fica muito melhor. Até para entender qual que é a dinâmica que esse fornecedor tem de entrega, de retirada, de eventualmente numa falta, como que ele vai conseguir suprir, como ele conseguir cobrir isso aí, né? Então isso vai bastante de encontro no que você me perguntou sobre o planejamento, né? Do escopo do fornecedor. Você entender o quão amplo esse escopo atende aquele empreendimento. Mas, obviamente, vai chegar em alguma obra que o fornecedor que tem o escopo completo talvez não encaixe naquele custo. Sim. E você acaba tendo que falar, eu vou fazer uma parte com esse e uma parte com esse. Só que isso é entendido por ambos. Ele sabe que vai entregar aqui, o outro sabe que vai começar daqui para cima, e a obra também entende isso aí. Integrado, né? Isso. Quando é feito no começo, pensado, isso não dá problema. No meio do caminho, já complica. complica. João, nós estamos partindo já quase para o final aqui, e a gente teve um papo bem sério, né? Eu queria, para descontrair, tem algum caso de obra aí que aconteceu com você, que você pode trazer para nós, que hoje, que na hora foi um perrengue, mas depois você falou, putz, você deu muita risada, tal, acabou juntando equipe, e aí, assim, porque em todo lugar tem alguma coisa que acontece, né? O Danilo mesmo, que esteve aqui com a gente, contou aí pelo menos uns 2 ou 3 casos que, assim, cara, a obra não é só aquela coisa pesada, tal, acontece coisas que a gente acaba depois dando risada, né? Tem alguma coisa aí que você lembra, cara? Tem. Aí vem ter o almoço dos engenheiros, né? Que é um almoço tradicional, né? Que os engenheiros fazem aí no fim do ano, né? Uma brincadeira, né? Que faz. E os caras fizeram uma pegadinha comigo emblemática, cara. Caramba. Os caras fizeram uma pegadinha digna de Silvio Santos, cara. Contrataram até ator, cara. Você tá brincando? Contrataram até ator pra fazer um dono de consultor, uma obra de terceiro que a gente tava fazendo. E aí o cara foi lá, começou a fazer um puta de um escândalo, começou a quebrar, aí os caras deixaram a obra uma zona. Sim. Deixaram vidro, deixaram um monte de objeto no meio do caminho, os caras foram... Aí ele foi quebrando vidro, foi fazendo um puta de um estardalhaço. Só que os caras, meu, foram profissionais, os caras, meu. Os caras botaram câmera, puta, em cima, na portaria, o cara com uma caneta assim, o engenheiro com uma caneta aqui de câmeras. Meu, os caras fizeram uma produção cinematográfica, cara. Tanto é que passou 2 anos seguidos no almoço dos engenheiros que o negócio foi... Foi marcante. Foi marcante, mas foi uma pegadinha, cara. Que olha... Você ficou nervoso na hora, tá? Meu, por incrível que pareça, não. Eu fiquei... Porque, assim, eu tava tão... Como pode dizer, meu?
E o cara, não, e os caras falam assim, meu, vão ficar nervoso pra caralho. E o cara se esforçou, meu, o ator foi bom, cara. O cara rasgou contrato. Nossa senhora. Ela fez um start. Eu fiquei pensando na consequência. Eu ficava pensando, cara, puta, vou ter que sair daqui, vou ter que ir no jurídico, vou ter que ir não sei aonde. Eu tava pensando assim no after, né? Falei, o que eu vou fazer saindo daqui? Tanto que quando terminou o negócio, que ela foi embora, eu falei, puta, mano. Vamos pra Iven, né? Aí eu peguei o engenheiro, aí ele... eu saí assim, correndo, o meu carro tava na porta e tal. Aí eu entrei no carro, aí o engenheiro entrou, quando bateu, eu liguei o carro, aí ele falou, João, é brincadeira. Aí eu, o quê? O cara, não, é brincadeira, cara, é uma pegadinha, a gente fez uma pegadinha do almoço de engenheiros. Puta, pai, caiu a ficha, ainda demorei assim uns 2 segundos, aí falei, Você tá de brincadeira. Mas, puta, foi legal, é que não dá pra mostrar, mas foi digna de topar tudo por dinheiro, viu? E o Moraes participou disso ou não? Ele foi o mentor, né? Caramba, olha só, rapaz. Deve ter sido muito engraçado, né? Foi, pior que foi. E teve outra situação que aconteceu, por exemplo, em obra, assim, que você achou que não foi uma brincadeira, que foi uma situação meio que séria que aconteceu e depois você acabou dando risada, o pessoal tal, por situações que acontecem entre pessoas dentro da obra, assim, teve alguma que você lembra aí? Ai, cara, putz, pode ser que tenha acontecido. No Fazano a gente tinha muita reunião, assim, mas no final com o pessoal de arquitetura, assim, com o pessoal de produto, de entrega, né, no final, né? E era uma tensão, né, um cliente de altíssimo padrão para receber, né? Mas acho que ficava uma alegria, assim, né? Depois que a gente conseguia entregar, os ambientes lá, realmente era muito comemorado, né? Era uma tensão ali na hora, mas depois parecia que a coisa desceu com mais tranquilidade. A gente pensava, todo ambiente falava, não, putz, mas os caras não vão aceitar isso, mas... E aí ficava todo mundo, assim, se esmerando muito para entregar, obviamente, o melhor, né? Mas vinha muita gente receber. Então chegou o absurdo de quarto ter 15 pessoas recebendo um quarto, um testando isso, aquilo. Você olha assim e falou, não vai aceitar, né, meu? E aí no final dava certo, parecia que aquele alívio, todo mundo saia comemorando, né? Isso daí é um fato bem relevante, assim, né? E obra de alto padrão, altíssimo padrão, João, todas as entregas são feitas com o engenheiro ou arquiteto acompanhando o proprietário? Ou tem algum fato aí de obra que você já entregou, que o próprio proprietário foi receber a obra e aí, de repente, o questionamento do cara não batia muito com a técnica, aí você percebia que o cara não sabia muito o que estava falando? E como que vocês conduzem esses casos aí, se é que acontece, né? Obra de alto padrão, geralmente, o proprietário nunca vem sozinho, né? Ele sempre vem respaldado de algum profissional, né? Mas tem alguns que recebem, sim, a unidade, né? Mas a gente atende da melhor forma todas as solicitações, né? Quando é alguma coisa que foge do escopo que ele comprou, a gente tenta mostrar para ele, né? Fala, esse aqui é o projeto, esse aqui é o memorial. A gente se resguarda, né? Se tem alguma coisa que eventualmente é fácil a gente corrigir, a gente corrige para ele, enfim, né? Mas é sempre conduzido com muito profissionalismo. Essa fase, você acredita que é a fase mais tensa da obra ou não? Assim, em termos, porque você já está no final de cronograma, já está ali com, às vezes, até o budget da obra já no final, e por isso cria mais tensão ou não? Você acha que existe outras fases que são mais estressantes, assim? É que a fase mais importante, que você está entregando aquele produto que levou anos para se desenvolver, e é o que o cliente foi lá e comprou e sonhou. Então, sim, a parte que exige mais tensão, que é uma pressão dentro da consultora para entregar bem, incorporadora vendo, o cliente tem a expectativa alta de receber o produto, porque ele só escutou bem. Então, ele quer receber aquilo que foi prometido para ele. Então, sim, talvez seja a fase mais tensa da obra, com certeza. Vocês têm algum trabalho que vocês fazem para quebrar o gelo, assim, quando a pessoa chega ou não? Você acha que o cara que vem receber seus apartamentos já vem mais tranquilo, de boa?
Porque às vezes você tem ali o pessoal que está um pouco mais tenso e tal. Vocês têm alguma forma de quebrar esse gelo para a pessoa ficar mais tranquila para receber? Ou não existe isso na entrega? Primeiro que o cliente ele é muito bem recebido, né? Geralmente tem um café, né, para ele, legal. Pra ele tomar lá, né? Às vezes ele tá esperando, às vezes a esposa está esperando o marido, às vezes está esperando algum parente ou esperando alguém que vai ajudar na entrega. Então, ela toma um café lá, vem a engenharia receber a pessoa, dá um passeio nas áreas comuns para ver um pouco do prédio, para ver um pouco do conceito, né? E aí sim, depois ela sobe para a unidade dela para começar a vistoria, né? Então esse quebra-gelo, como você fala, é feito dessa forma, né? Legal. Até para a pessoa se ambientar, né? Para a pessoa ver as outras áreas pronto, que às vezes ela vai lá para receber a unidade dela, né? Mas ela não viu as outras, o que ela comprou também das áreas comuns prontas, sim, né? Então é a oportunidade também dela dar uma volta lá e dar uma conhecida. Legal. E durante o processo de obra, existe visitas intermediárias ao apartamento, ao projeto ou não? Existem. Tem a primeira etapa que é a visita programada, né? Que quando a gente faz o apartamento protótipo, o cliente é convidado para conhecer o apartamento protótipo. Obviamente, depois que passa pelo nosso crivo, quando o apartamento protótipo, a obra fica pronta, a obra tem 90 dias assim que bate a laje para deixar o apartamento pronto. Vai toda a diretoria, a gerência técnica visitar o apartamento, o modelo, né? E assim que é feita toda essa visita e as correções necessárias de projeto, é aberto para os clientes visitarem o apartamento protótipo, né? Que é um apartamento que a obra fez. Tá. Isso para quê? Para que ele tenha uma primeira expectativa do que ele vai receber, né? E aí, num futuro mais próximo da entrega, tem a sua casa na medida, onde o cliente vai lá para ele adiantar itens, por exemplo, de marcenaria. Ele vai medir lá o apartamento, eventualmente a marcenaria adiantar essa parte. Tá. Ele vai medir, por exemplo, a cortina, ele vai medir o local que o sofá vai ficar, para ele saber qual o tamanho do sofá que ele vai comprar, né? Ele tira diversas medidas que ele precisa lá para poder já adiantar as compras para sua reforma, né? Então, tem essa segunda etapa. Então, tem 2 etapas antes da entrega. Legal. Muito bom. Então, a pessoa já tem a expectativa de receber porque ele já vem meio que conhecendo o produto antes de receber ele no final. Né? Sim. Legal. Ô, João, estamos partindo para a parte final agora. Que conselho que você daria para os profissionais e líderes aí que buscam excelência na gestão de obras? Bom, acho que investir em capacitação, né, em treinamento, nunca é demais. Ótimo. Além desse mundo dinâmico que nós estamos vivendo, né? E a informação chega muito rápida para todos. Então, eu acho que cada vez mais a capacitação dos profissionais é um item imprescindível, não só na construção civil, mas no mercado como um todo, né? Legal. E que conselho que você daria para o profissional que está entrando agora no mercado, que o estagiário ali, que está saindo, que está ainda estudando, mas que está buscando uma oportunidade no mercado, considerando da época sua de trabalho, tudo, o que você acha que hoje, para essa geração nova, você falaria, olha, segue esses passos aqui, que isso eu vejo como bastante... que você vai ter bastante assertividade se você seguir por esses passos aqui, entendeu? Você tem algum conselho que seria matador aí para esse pessoal que está chegando? Eu acredito que dedicação, né? Eu acho que hoje, com a internet, YouTube, Instagram, enfim, todo mundo apresenta grandes possibilidades, né, de vitória, né? Mas acho que o único jeito de você chegar realmente à vitória é você se dedicando a algo, né? Então, com certeza, eu acho que é estudar, né? Fazer o seu trabalho com empenho, se dedicar. Acho que esse é o conselho que eu dou, né? Acho que não existe vitória fácil. Legal, muito bom. Bom, estamos partindo pro final. João, gostaria de agradecer muito por você compartilhar a sua experiência aqui conosco, né? Pessoal, acho que hoje
Foi muito gratificante aí, conversamos bastante situações aí com o João. O João trouxe coisas assim que podem ser agregado aí na sua obra, podem elevar aí o seu projeto, né? E se você gostou, dá um like aqui para nós, se inscreve no canal, né? E siga-nos nas redes aí para você ficar antenado aí com mais entrevistas aí e a poder aproveitar essa experiência como a que o João trouxe hoje para nós aí. João, muito obrigado, viu? Agradeço aí por você ter vindo aí. É uma satisfação te receber, viu? Obrigado.